Olá, pessoal. Boa noite. Já estamos ao vivo para mais um Te Incluo Recebe. Quanto tempo, hein? Fazia um bom tempo que nós já não nos víamos. E eu fico muito feliz de estarmos aqui mais uma vez juntos para mais um Te Incluo Recebe. A gente tem nessa uma oportunidade super importante de estarmos falando um pouquinho mais dessa temática tão importante que é a temática de pessoas com deficiência. Então, nós já, depois de algum tempo, de algumas questões técnicas que nós víamos passando aqui, nós resolvemos voltar agora a ter o nosso Te Incluo Recebe, voltar a ter aqui esse nosso momento de um bate-papo descontraído, um bate-papo gostoso, aonde a gente pode, através da conversa, através das ideias diversas, né, poder falar mais sobre a causa da pessoa com deficiência, falar mais sobre a inclusão dessas pessoas em tantas frentes. Nós temos acompanhado tantas dificuldades, né, que a gente tem visto por pessoas com deficiência. E eu queria te trazer, antes da gente convidar a nossa convidada de hoje para estar aqui junto com a gente, eu queria te trazer uma reflexão. Quais são os direitos da pessoa com deficiência? Quais são os direitos que de fato nós sabemos que temos e o que nós achamos que são direitos da pessoa com deficiência? Será que nós de fato entendemos que a pessoa com deficiência ela precisa exercer um papel na sociedade, ela deve exercer o papel de ter o seu espaço de equidade, ter o seu espaço respeitado nos lugares aonde ela esteja, nos lugares aonde ela frequenta? Ou será que nós ainda continuamos achando que os direitos da pessoa com deficiência são favores, são simplesmente boas ações que a sociedade faz conosco? Eu quero trazer essa reflexão antes, porque quando a gente fala às vezes no nosso país de direitos da pessoa com deficiência, muitas vezes nós tendemos a cair no erro de dizer que nós simplesmente estamos recebendo um favor de alguém. E isso não é bom, porque muitas vezes o que de fato acontece é que nós não estamos colocando em prática aquilo pelo qual nós temos e alcançamos de direito. É verdade que muitas vezes eles não são respeitados, mas nós precisamos conhecer cada vez mais para que eles sejam respeitados. E é por isso que a gente traz hoje essa convidada para falar um pouquinho de leis para pessoas com deficiência, um pouquinho do direito da pessoa com deficiência, que é um tema que de fato precisa estar em voga cada dia mais. Vamos lá? Indo bem? Vão mandando uma mensagem aí, dizendo se estão me ouvindo, se estão realmente, tá tudo bem aí na transmissão. Olá, doutora, Olá, tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como está? Estou bem. Essa semana agora nós já estamos em junho, né? Meio do ano, e é até um ponto que, como você estava fazendo essa reflexão, eu acho até importante refletirmos, porque metade desse ano já passou, Foi embora. praticamente. E o que nós fizemos e o que nós podemos fazer em prol da causa de pessoas com deficiência. Exatamente isso, né? O tempo vai passando, os dias vão passando que nós não percebemos muitas vezes, achamos que podemos deixar para depois, que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, daqui a pouco vai dar tudo certo, mas o que de fato nós temos feito como pessoas, ou pessoas com deficiência, ou pessoas sem deficiência que apoiam essa causa, o que de fato nós temos feito e o que nós podemos fazer aí para frente para poder realmente alcançar. Eu estava até falando isso nessa reflexão, que eu quis trazer tanto nesse começo, porque eu acho que muitas vezes a gente fica com uma visão de que a gente está recebendo algum favor, que a gente está recebendo o que a sociedade quis favoravelmente nos entregar como um direito. E, na verdade, não é isso. Todos esses direitos que nós hoje
dizemos e falamos aqui. Nós no Te Incluo falamos muito, quase todos os dias sobre isso. A doutora também, no Leis para PCD, fala muito sobre isso. São direitos conquistados, são direitos que teve uma batalha, que teve uma luta, que teve alguém se expondo, alguém indo à frente para que a gente conseguisse de fato tê-los. Então, por isso que nós precisamos ainda conquistar muitos, mas principalmente exigir que seja colocado em prática aquilo que já existe, né? Acho que esse é um grande desafio hoje. Sim, e uma coisa que eu gosto muito de trazer à reflexão é a história dos direitos para a pessoa com deficiência. Porque num passado muito próximo, as pessoas com deficiência não tinham direito nenhum e elas eram excluídas da sociedade, mas essa exclusão não é a exclusão que vemos hoje, é uma exclusão completa. Sim. Se nós pegarmos há 30 anos o que faziam aqui no Brasil, nós já éramos nascidos nessa época. Sim. E eles pegavam pessoas com deficiência e levavam para locais distantes. Às vezes numa cidade distante, dentro da mesma cidade, mas num local isolado. Lá eles colocavam pessoas com diferentes tipos de deficiência, sem tratamento nenhum, e colocavam o mesmo tratamento que eles achavam que era o que ia curar, ou tratavam todos como se loucos fossem, somente pelo fato de ter deficiência, como se aquilo não tivesse nada a ser feito. E devido ao tratamento que as pessoas tinham, elas iam desenvolvendo problemas, porque elas eram tratadas em condições subhumanas. Então, devido a esse tratamento, elas iam desenvolvendo mais problemas, iam desenvolvendo outras doenças, e isso perdurou por muito tempo. Até o século passado, e a gente, quando fala de século passado, a gente mudou de século, tem pouco mais de 20 anos. Sim. Então, há poucas décadas atrás, esse era o tratamento que era dado às pessoas com deficiência. Esses direitos que temos hoje, nós reclamamos, são poucos sim, só que se você for ver há 30 anos atrás o que tínhamos, nós já conseguimos um grande avanço, um avanço muito grande. E esse avanço nós só temos hoje porque houve muita luta, muita briga, pessoas com deficiência e sem deficiência empenhadas em conseguir esses direitos. Então, eu sempre peço para que as pessoas não abram mão dos seus direitos, porque não é só um direito seu. É um direito que foi conquistado com muita luta de muitas pessoas envolvidas nisso tudo. E se nós, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, colocarmos na naturalidade, na normalidade, o direito da pessoa com deficiência ser proibido, ser restringido, não ser usufruído, nós podemos regredir e voltar ao que tínhamos há pouco tempo atrás, que era a exclusão total da pessoa com deficiência, quase que uma segregação, o isolamento, o banimento. Então, isso, nós não podemos chegar a essa regressão. Por isso é muito importante essa reflexão sobre luta, porque a luta pelos direitos ela é constante. Inclusive, quando eu fiz aquele concurso Oscar PCD, eu sempre deixei claro que o importante não é ganhar, o importante ali é participar, inspirar pessoas a fazer o mesmo, a entrar nessa luta, porque tem muitas pessoas, e eu repito, com deficiência e sem deficiência, que elas às vezes querem engajar na causa, Sim. querem lutar, mas acabam deixando para depois, amanhã eu faço, depois eu faço e nunca fazem. Então, quando elas veem que tem pessoas que fazem projetos incluindo, que tem pessoas com deficiência praticando esportes, fazendo artes, fazendo várias coisas, dali surge às vezes uma vontade de fazer igual, surge uma vontade de incentivar. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar engajados nessa luta para que os direitos que hoje nós reclamamos que são poucos não passem a ser menos ainda. Nós consigamos manter esses direitos que temos e lutar por ainda mais. E para que esses direitos que hoje nós temos, eles sejam realmente colocados em prática. Perfeito. Eu sempre digo isso, olhar para é preciso olhar no retrovisor da história para entender para onde nós estamos indo, né? Acho que a gente precisa de fato ter essa visão de o quanto foi sofrido, como foi no passado, como que as coisas aconteceram e de fato ter ações e atos de representatividade, né? Eu falo sempre isso, que muitas vezes aquilo que parece pouco que nós estamos fazendo, que parece algo
simplesmente que na prática pode não estar indo atrás, não estar fazendo algo de fato, mas só o fato de ser representativo, de levar informação, acho que a gente já consegue realmente, além de valorizar o esforço daqueles que tanto fizeram no passado, trazer mais e mais pessoas para dentro dessa causa, para que a gente esteja realmente não só crescendo, mas fortalecendo aquilo que já temos hoje, né? Porque, de fato, um outro ponto que eu acho que é muito interessante é a questão da desinformação. Eu acho que com o ponto da desinformação, ele faz com que muitas vezes as pessoas sejam deixem de agir em prol de direitos, deixem de agir em prol da pessoa com deficiência, simplesmente porque ela desconhece, porque ela não tem informação. Eu digo muito também o capacitismo no caso da pessoa com deficiência, ou o preconceito no caso da pessoa com deficiência, ele é um pouco mais crítico do que outros que nós vemos, porque ele deixa de ser, ele é muito mais, na maioria das vezes, ele acaba sendo mais impeditivo fisicamente do que impeditivo intelectualmente, como a gente vê em outras vezes, que é grave tanto quanto, e aqui eu não quero desmerecer nada, nenhum tipo de preconceito, todos os preconceitos são gravíssimos e precisam ser banidos da sociedade, mas quando nós vemos o caso da pessoa com deficiência, a simples falta de uma informação pode fazer com que a pessoa com deficiência seja impedida de ir naquele lugar, impedida de ir e vir, impedida de direitos básicos que impedem com que ela tenha uma vida, simplesmente uma vida, não vou dizer normal, mas com que ela tenha uma vida igual a todas as outras pessoas. Então, por isso que eu acho que é um ponto onde a gente precisa falar e fixar muito isso todos os dias, né? Sim, e as pessoas, a sociedade em geral, elas têm que ter essa consciência que a pessoa com deficiência ela não está levando vantagem por ter esse direito. Esse direito existe para que ela possa estar em condição de igualdade. E mesmo com esse direito, muitas vezes ela não vai estar em condição de igualdade. Ela ainda vai ter uma certa inferioridade se comparando uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Então, o brasileiro, ele já tem aquela mania que, assim, que as pessoas querem sempre levar vantagem. E eu já vi várias pessoas com deficiência deixar de usufruir dos direitos porque os parentes, os amigos estão dizendo que ela vai levar vantagem e, com isso, ela sofre um preconceito no seu ambiente, no seu convívio, e ela passa a não querer aquele direito. E é importante fazer a explicação que a pessoa com deficiência, ela tem esses direitos para ela ter essa. E aí, as pessoas que não entendem nada de deficiência, muitas vezes falam assim, mas qual a dificuldade? Para quem tem deficiência, sabe que é só você olhar as nossas ruas. Não tem acessibilidade. Qualquer pessoa com deficiência que tenha dificuldade de locomoção, ela já tem uma dificuldade natural para sair de casa. E se você tem dificuldade para sair de casa, você tem dificuldade para trabalhar, para estudar, para passear, para o seu lazer. E essa dificuldade, às vezes você pensa, é só a pessoa que tem deficiência física, que ela usa a cadeira de rodas, uma bengala. Não, uma pessoa que tem deficiência visual, ela tem dificuldade também de se locomover, porque ela não está enxergando o buraco, ela não está enxergando o desnível, ou ela às vezes até enxerga, mas tem aquela dificuldade de espaço, né? Aquela dificuldade de enxergar o espaço como um todo, o campo visual. E com isso, você vê que temos a dificuldade no transporte, nosso transporte é muito precário. As informações, e aí você vê, às vezes, pessoas com deficiência auditiva que vão ter dificuldade de se comunicar. E nós vamos vendo vários tipos de falta de acessibilidade que fazem com que a pessoa com deficiência tenha mais dificuldade. Além disso, a maioria das pessoas com deficiência, elas precisam de tratamento. O tratamento é custoso, a rede pública não oferece de forma satisfatória. Muitas vezes a pessoa até consegue alguma coisa, mas não tudo. Alguns têm condição de pagar por fora, outros não têm e acabam ficando por conta do SUS. O SUS não consegue custear tudo. Além desses custos, tem o tempo que uma pessoa sem deficiência estaria trabalhando para produzir dinheiro, essa pessoa ela vai estar fazendo um tratamento. O tempo que uma pessoa sem deficiência estaria passeando, a pessoa com deficiência às vezes vai estar fazendo um tratamento. Às vezes ela precisa de um acompanhante, então precisa envolver alguém da família para estar junto.
E tudo isso faz com que ela esteja em desigualdade de condições e oportunidades. E quem não tem deficiência, não tem um familiar com deficiência, um amigo, não enxerga isso. Então as pessoas têm que ter essa consciência que as pessoas com deficiência, elas têm que estar sim em condição de igualdade, porque a deficiência as coloca em condição de desigualdade. Perfeito. É uma desigualdade natural, né? Ela vem como algo que hoje, quando a gente fala, eu sempre digo isso, quando nós falamos de barreiras, de diversas barreiras, de vários tipos de acessibilidade, aquelas 5, 6 barreiras que a gente mais fala, né? É, a gente percebe que literalmente esse nome barreira, ele é o nome mais perfeito que existe, porque ele embarrera a vida da pessoa num nível que ela não vai conseguir ter uma vida plena, ela não vai conseguir fazer coisas que, para os olhos de muitas pessoas, são simples, como você citou. O fato de você sair na sua rua do bairro, você já tem um desafio enorme e que para você, muitas vezes, são coisas extremamente custosas, extremamente caras. Qualquer equipamento que qualquer pessoa com deficiência for comprar, for ter uma aquisição, é extremamente caro. Então, quando a gente pega uma pessoa com deficiência cadeirante, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que a maioria conhece, né? Quando a gente fala de deficiência, a maioria conhece muito de primeiro impacto o caso das pessoas cadeirantes. Você faz uma pesquisa rápida sobre cadeira de roda, é absurdo o preço de uma cadeira de rodas. Equipamentos super simples, mas que o país ainda parece que não acordou para a necessidade de ter formas para que isso acabe ficando um pouco mais barato, principalmente levando em consideração aquilo que você acabou de citar. A pessoa com deficiência, muitas vezes, ela tem dificuldade de trabalho, ela tem dificuldade de renda, ela precisa ser, muitas vezes, se ela for receber uma renda por conta do governamental, é baixa. Se ela for trabalhar em algum emprego, muitas vezes também a história das pessoas com deficiência, infelizmente, leva a gente para ver que o mercado do trabalho, apesar de ainda de hoje já abrigar muito mais as pessoas com deficiência através da lei de cotas, ou seja, já não foi uma coisa muito por boa vontade, mas sim porque tem que ter uma lei. Mas muitas vezes essa pessoa também está lá, mas ela também vai ter um emprego que a gente chama de um emprego básico. Ela não vai ter também um emprego onde ela suba de posições. Não é uma coisa ainda comum, né? A visão das empresas para que todas as pessoas com deficiência possam ter cargos melhores, um plano de carreira e assim por diante. Então, obviamente que a questão das barreiras, elas continuam sendo barreiras muito fortes e de muita dependência, né? E acho que a gente precisa realmente falar muito, falar cada dia mais sobre essas barreiras, sobre como derrubar essas barreiras, para que a gente consiga, a começar da barreira atitudinal, a ver com que as pessoas consigam entender que elas precisam respeitar os direitos da pessoa com deficiência. Acho que o primeiro respeito ao direito, ele passa pela atitude das pessoas em conhecerem mais sobre as deficiências, né? Para que a gente possa realmente começar a dar um novo significado de equidade, de igualdade para as pessoas com deficiência, para que elas tenham uma vida cada vez mais, enfim, livre, para poder ir e vir e assim por diante. Sim, e é muito importante essa conscientização, porque muitas pessoas ainda acham que pessoas com deficiência são incapazes, não conseguem fazer as coisas. E isso vem dessa estigmatização que vem lá de trás, de quando eles tratavam as pessoas com deficiência como loucas, como se fosse uma aberração da natureza, como se fosse algo. E em séculos atrás, eles chegavam a fazer uma comparação da pessoa com deficiência como se ela fosse algo que Deus não queria. Então, elas tinham que ser banidas. Então, assim, partindo disso, nós temos essa estigmatização, só que hoje nós sabemos que não tem nada disso. Só que muitas pessoas ainda têm esse preconceito. Eu já vi casos de empresas que preferem pagar multa que contratar pessoas com deficiência. Ou que contratam pessoas com deficiência, mas mandam ficar em casa. E aí a Sim. pessoa com deficiência às vezes fala: poxa, eu só queria trabalhar, eu queria mostrar que eu posso trabalhar, eu quero fazer o meu melhor.
só que a empresa manda ficar em casa. E às vezes, quando você vai conversar, as pessoas falam assim: ah, mas isso era tudo que eu queria, ficar em casa recebendo. Só que ele não quer isso, ele quer ser incluído, ele quer trabalhar, ele não quer ficar em casa recebendo. Então, assim, tem essa mentalidade daquele que não tem deficiência de achar, poxa, ele está se dando bem, está reclamando. Não, ele não está se dando bem, ele quer ser incluído na sociedade, ele quer trabalhar, ele quer exercer a profissão dele, ele quer estar no meio dos outros, como os outros, e não ser excluído. Tipo, você fica em casa e não atrapalha a minha empresa. E as pessoas não dão nem aquela oportunidade de trabalha, mostra o que você sabe, já falam logo. Olha, tá aqui, o emprego é esse. Você não, o emprego às vezes botam numa função que não precisa fazer muita coisa quando a pessoa quer mostrar o seu melhor. Isso. E nós temos que trabalhar para acabar com esse preconceito, que as pessoas com deficiência, elas podem ser tão boas quanto uma pessoa sem deficiência. Desde que elas recebam essas condições de acessibilidade que vai trazer, né? Eu sempre gosto de falar também, doutor, antes de todos esses pontos, porque a gente fala muito das palavras igualdade e equidade, a gente traz muito isso, né? E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que igualdade não é o caso aqui, né? A gente vai chegar em condições de igualdade. Mas o que a pessoa com deficiência precisa é muito mais das questões da equidade, ou seja, é aquilo que ela precisa para que ela esteja em igualdade com outra pessoa. Então, se para uma outra pessoa basta ter um caminho simples para que a pessoa chegue até uma sua sala, a pessoa com deficiência precisa que esse caminho esteja de acordo com a sua necessidade. Se ela é uma cadeirante, ela precisa de uma rampa. Se ela é uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela precisa de um caminho com as orientações corretas para ela em braille ou qualquer outra coisa, para que ela chegue até o seu local de trabalho. Isso é deixar as pessoas em condições iguais, né? Porque a gente tem uma tendência de falar de igualdade como quem, se ele usa um equipamento e eu não, ele não está em igualdade, ele está a mais do que eu. E não é isso. Na verdade, ele agora passa a estar em igualdade com você, porque ele recebeu um equipamento de equidade que deixou essa pessoa livre para desempenhar sua função, para desempenhar o seu papel. Então, por isso que é tão importante, por isso que a gente fala tanto da história, fala tanto de tudo que tem sido feito, de tudo que tem sido alcançado e de tudo que a gente precisa ainda alcançar no dia a dia. Para que ninguém imagine que ninguém está recebendo benefícios porque ele tem e eu não tenho. Não. Ele tem o que ele precisa. Você tem o que não tem o que você não precisa. Né? Então, acho que esse é um ponto sempre importante a deixar claro. Né? Sim, porque não adianta você empregar a pessoa com deficiência, não dá condições de trabalho, e até uma orientação que eu sempre falo, que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de falar que eu tenho essa limitação, e aí ele falar que vai precisar de um tipo de acessibilidade, não me contratar. E eu faço sempre uma reflexão. Se você estiver trabalhando sem a condição adequada, sua doença não vai dar uma piorada? Isso não vai ser prejudicial? Porque eu já vi casos de pessoas que entraram com uma deficiência e saíram com duas. Que estavam trabalhando sem as devidas condições, já tinha deficiência sensorial e desenvolveu a deficiência mental devido a vários problemas de assédio moral devido a estar naquele ambiente. Então, não adianta você, às vezes, não querer falar que você precisa de alguma adaptação e você está trabalhando de uma forma que prejudica a sua saúde. Porque esse prejuízo, no final das contas, vai sair caro. Então, é melhor conversar com o empregador, falar porque a acessibilidade vai variar de uma pessoa para outra. Às vezes, duas pessoas podem ter a mesma enfermidade, mas precisarem de adaptações diferentes. E aí, o empregador, sabendo disso, ele tem que providenciar esse tipo de acessibilidade. E aí as pessoas ficam, mas ele pode me mandar embora. E aí é o que eu falo. Prioriza a sua saúde. Porque trabalho a gente pode conseguir arrumar outro. Agora, a saúde, quando prejudicada, é um trabalho para depois conseguir, às vezes, recuperar e muitas vezes não se recupera. Perfeito. É por isso, gente, que nós sempre orientamos a todas as pessoas que
compartilhe essas informações que são dadas nos nossos canais, nas nossas páginas aqui no Instagram e em outras redes sociais, né? Tanto aqui no @Te-Incluo, tanto o @Leis para PCD. São canais que a gente tem visto, a gente tem tentado aqui, sim. Eu sempre falo, o meu trabalho é sempre de ficar tentando aí aprender cada dia mais, levar mais informação. E a gente tem visto no canal da doutora Priscila essa fonte de informação segura, de informação confiável, para que a gente a cada dia esteja tendo essas informações e repassando essas informações, não só com relação à nossa deficiência ou aquela deficiência que nós temos mais próximos da gente, mas que a gente possa estar sendo um canal também de informação para as pessoas, para as empresas, para as pessoas em geral, para que a gente realmente leve a informação mais para frente. É muito importante que todos nós estejamos levando essa informação cada dia mais, informação de qualidade, informação boa, informação que abrange a maioria das deficiências, porque a gente sabe que são muitas deficiências. Eu falo sempre que quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente conhece, né? Porque realmente é muita coisa nova, a gente começa a conhecer coisas que não tinha visto até então. Então, realmente, é um ponto que é super importante e super interessante. Mas, doutora, agora vou passar... A gente foi falando, foi conversando tanto, que eu sempre falo, eu tenho lá as perguntas que eu quero fazer, as curiosidades. A gente já foi tão bom o papo que a gente já foi indo. Mas diga para mim, como que foi a história que você entrou nessa área? Eu tenho essa curiosidade porque eu vejo que a questão a área, não sei se eu estou falando por viés, por minha impressão, mas eu vejo que nós não temos tantas pessoas especializadas ainda no nosso país no direito da pessoa com deficiência. Então eu fiquei muito curioso para saber como é que foi essa sua entrada para vir para cá, para essa seara e fazer esse trabalho tão importante. Então, vamos lá. Em 2017, eu lancei meu primeiro livro jurídico, que foi sobre direito religioso. E eu vinha fazendo uma pesquisa para vir com um segundo livro sobre intolerância religiosa, cultural e cultural. E aí, no meio dessa pesquisa, na época, eu trabalhava com uma pessoa que eu estava sempre ajudando com os direitos que ele não sabia. E às vezes eu falava, olha, você tem direito à isenção de carro. Ah, eu acho que eu não tenho. Calma aí, vem aqui, vou buscar na lei e vou te mostrar. Aí eu falei, vou comprar um livro sobre direito para pessoas com deficiência e vou dar para ele saber os direitos que ele tem. Procurei todas as livrarias, não achei. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tem. Aí eu fiquei, poxa, não tem nenhum livro sobre esse tema e tal. Aí eu até achei livro, mas assim, especificamente sobre isenção para veículos. Sim. Especificamente assim, sobre assuntos pequenos. Sobre um teminha dentro daquele universo de coisas. Aí eu falei, e isso eu pesquisando, às vezes para falar com ele e tal. Eu tenho também um primo que tem deficiência auditiva. Às vezes eu pesquisava alguma coisa em relação a isso. Aí, num dado momento, eu falei assim, vou fazer uma pesquisa mais rebuscada e tal. E aí eu fui escrevendo, que eu tinha mania, como eu dei aula há muitos anos, eu pegava a lei, ia destrinchando, fazendo em tópicos e tal. Aí até que um certo momento eu falei, eu acho que dá para fazer um livro. Se eu pegasse as minhas pesquisas todas, e aí eu fui pesquisar mais a fundo. E quando eu comecei a conversar com pessoas com diferentes tipos de deficiência, responsáveis por pessoas com deficiência, eu fui vendo que as pessoas desconheciam os direitos completamente. Às vezes, assim, eu sei que eu tenho direito à minha entrada, mas eu não sei o que eu faço para utilizar esse direito. Perfeito. Eu sei que eu tenho direito à isenção na compra do veículo, mas eu não sei como que faço. E elas não usufruíam. Além disso, muitas pessoas que tinham deficiência não sabiam que tinham. Uhum. Porque como o símbolo da deficiência é uma cadeira de rodas, eles imaginavam assim, eu não estou numa cadeira de rodas, então eu não tenho deficiência. Eu ainda só uso muleta. Quando eu passar para a cadeira de rodas que eu vou ter deficiência. E
E a pessoa com deficiência, ela se acostuma a conviver com as suas limitações. Então, para ela, certas coisas passam a ser normal. E ela não tem esse entendimento que ela tem que se comparar com uma pessoa que não tem aquela doença, ver se elas estão em condição de igualdade para saber se ela tem deficiência ou não. Para ela, sim, eu ando com uma muleta, mas eu já me acostumei a andar com a muleta. Sim. Então, eu não tenho deficiência, porque eu já estou acostumada, eu faço tudo. É como uma amiga minha, ela falou, não, ela tem deficiência auditiva, né? E ela falou assim, não, eu não escuto quando me ligam, mas aí eu boto o telefone no último volume e ligo Viva Voz, que aí eu consigo escutar a pessoa, então não tem problema. Eu falei, mas é normal você ter que atender um telefone no Viva Voz e no máximo. E aí eu fui explicando para ela entender que ela tinha deficiência, porque para ela, como ela se acostumou com aquela situação, ela andava com fone para poder atender o telefone quando estivesse na rua. Então, assim, isso não é normal. Aí que ela foi fazer uma audiometria, ver que estava nos níveis, sim, de deficiência. Então, eu fui vendo tudo isso, e aí eu falei, vou lançar esse livro. Em 2020, eu terminei o livro, e aí lancei esse livro Direitos para Pessoas com Deficiência, Direitos e Benefícios para Pessoas com Deficiência. E aí eu vim para a internet, né, na época para divulgar, época da pandemia e tal, e muitas pessoas falaram, eu não gosto de ler, eu queria um curso e tal, e aí foi indo, e aí aos poucos o direito religioso foi ficando de lado, e porque o direito para pessoas com deficiência estava demandando mais, porque eu vi que não tinha muita informação na área, as pessoas queriam essas informações. E aí o trabalho foi crescendo nesse ponto. Eu acho justamente o que é interessante é isso, né? Entender uma dificuldade, entender uma necessidade. Acho que é um ponto super, super interessante que você disse, é que eu sempre venho trazendo uma comparação, muitas vezes dizendo a barreira existe para as pessoas com deficiência e muitas vezes o que a gente vê são as pessoas ou brigando com a barreira ou tentando pular uma barreira que deveria, por algum direito, e muitas vezes ser tirada, ser simplesmente excluída da frente dessa pessoa com deficiência. Né? Como se a gente pulasse um muro todos os dias, sendo que esse muro pode ser derrubado. Então, acho que é um trabalho assim, excepcional. Acho que a gente precisa realmente manter. E acho que outro ponto interessante é que como que a gente vê que uma pessoa não precisa ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa que passe na pele as necessidades de uma pessoa com deficiência para ela poder ser uma parceira da inclusão, uma parceira contra o capacitismo, contra todo esse ponto onde, pelo desconhecimento, muitas vezes as pessoas acabam falando besteira, fazendo besteira, né, com relação às pessoas com deficiência, né? Mas basta querer, né? Acho que é só entender, ir atrás e querer, porque de fato não se encontra mesmo informação tão fácil, não se encontram literaturas e mais que literaturas não se encontram lugares. Acho que falando até um pouco de tecnologia agora, não se encontra muito na internet também quem fale, né, dessa questão dos direitos da pessoa com deficiência. Né? Sim, e eu vejo assim que muitas vezes as pessoas elas querem fazer, elas querem ajudar, só que elas não sabem como. E assim, eu sempre trago exemplos que uma vez eu estava fazendo uma consultoria para uma pessoa que ela trabalhava, ela tinha um lugar que tinha livros. Então, assim, era um café com prateleiras e tal. E aí eu estava conversando sobre a necessidade de deixar esses livros no mais baixo, para que as pessoas que usam cadeira de rodas não precisassem pedir para pegar um livro que está no alto e tal. E assim, quem não tem deficiência, quem não convive com pessoa com deficiência, não tem a menor noção disso. Eles acham assim, só não vai pegar lá no alto quem é criança. Sim. E não é, às vezes é uma pessoa de baixa estatura, às vezes é uma pessoa que está numa cadeira de rodas. Então, assim, tem vontade de fazer, com vontade de lutar pela causa, de auxiliar. Só que muitas vezes falta conscientização. Então, uma tecla que eu aperto bastante é essa, é a da conscientização, porque eu acredito que quando as pessoas têm consciência, que elas sabem que aquilo ali é importante, eu acho que a maioria delas vai fazer.
sempre tem um ou outro que vai falar assim, tô nem aí, pronto. Sempre tem. Sim, Mas eu acho claro. que a imensa maioria, a esmagadora maioria vai chegar junto. Eu acredito isso também, e eu acredito ainda mais, né? Eu acho que a gente tem no nosso país uma tendência de esperar muito que as coisas venham de cima para baixo, de esperar que alguém que está lá no poder, seja independente, se seja o legislativo, que seja, enfim, qualquer outro do poder, enfim, judiciário e tantos outros, a gente fica muitas vezes na tendência de esperar que as pessoas venham fazer algo de lá de cima por nós, né? Mas muitas vezes basta que a gente compartilhe as informações, que a gente leve para as pessoas as principais necessidades da pessoa com deficiência, para que daí a gente consiga ver com que as coisas comecem aos poucos a acontecer, né? Acho que assim eu tenho vivido e tô vendo aqui muitos comentários chegando, né, falando exatamente disso também. Algumas pessoas comentando aqui que, como a gente já falou lá atrás, que tem com um pouco de medo de perder o seu emprego, ou seja, porque é sua fonte de renda, e a gente acaba se tornando vulnerável. E outras pessoas comentando, vou até só aproveitar, o André Jesus comentou algo interessante, eu estava aqui vendo. Só quem sente a dor sabe aonde dói. E aí, um pouco mais para baixo, ele comenta algo também que ele fala: sou militante na causa da pessoa com deficiência, e o problema é que as leis muitas vezes não são cumpridas. E aí, a Marcela Sena também comenta: a gente chega no limite às vezes, muitas vezes nos colocando em risco, e só quando acontece algo onde a gente passa por esse risco que a gente percebe como essas barreiras, né, elas são de fato complexas. Então, assim, muitas vezes é isso que acaba acho que acontecendo, de que as leis não acabam não sendo cumpridas de cima para baixo, e de baixo para cima a gente acaba também, por não ter informação, às vezes deixando de cooperar, deixando de apoiar a causa da pessoa com deficiência, simplesmente pelo desconhecimento, né? Quantas não são as situações que acontecem por conta de todo esse desconhecimento, né? Sim, e uma coisa importante é que hoje nós temos a internet como aliada. Sim. Então, antigamente, nós íamos falar só para as pessoas próximas. Hoje em dia, quando um direito não é cumprido, às vezes nós ganhamos força. E aí, muitas vezes, as pessoas falam: ah, mas eu já reclamei tanto e nada é cumprido. Mas se você fez 10 reclamações e uma você conseguiu fazer algo, você já teve um pequeno avanço. Então, nós podemos utilizar a internet para ganhar força, para ganhar voz. Se você foi numa empresa, foi num local, você viu que não tinha um banheiro adaptado, não tinha uma rampa, faz uma cartinha, faz um ofício, envia para o dono, informa que você teve naquele local, que você não teve a acessibilidade devida. Porque é o que eu falo, muitas vezes, quando a pessoa recebe aquela cartinha de uma forma. E é assim que eu falo. Primeiro ponto, a pessoa não sabe. Então, muitas vezes as pessoas que militam na causa falam: ah, mas eu não tenho que ensinar ninguém e eles são obrigados a saber. Só que eu acho que se você chega com educação, sabendo que a pessoa assim desconhece, mas você quer resolver o problema que a gente está no acordo, tudo fica mais fácil. Então, se você manda uma cartinha informando aquele problema, informando que não tem acessibilidade devida, as pessoas muitas vezes vão lá e consertam. Eu já vi caso da. Agora eu não vou lembrar o nome da moça, mas é uma moça que ela tem até um. Ela é influenciadora com deficiência, Uhum. que ela falou que ela foi no local, o banheiro não estava adaptado para a deficiência dela. Ela informou ao dono do estabelecimento, ele fez a adaptação e convidou ela para ir lá para poder ver se agora estava direito. Que ele falou com ela que não é só você chegou para mim e falou, mas outras pessoas vão deixar de vir aqui porque não está desse jeito. Então eu quero saber se agora ficou bom. E ela foi lá, estava de acordo com tudo que ela pediu, as especificações, porque nós temos as normas da BNT, mas mesmo com essas normas, às vezes a pessoa com deficiência na hora de usar vai falar: poxa, está cumprindo as normas, mas para mim podia ficar melhor dessa maneira. E aí a pessoa vai lá, coloca daquele jeito, e aí o ambiente fica melhor para o dono, que agora vai ter aquela pessoa como um cliente,
e vai ganhar outros clientes certamente por ter essa questão de acessibilidade. Então, se nós tivermos essa atitude de estar conscientizando, informando, eu acredito que pouco a pouco nós vamos avançando. Eu concordo que a gente precisa realmente informar pessoas. Eu sempre falo isso, que nem você deu esse exemplo, eu acho maravilhoso. A gente precisa informar aos comerciantes, a gente precisa informar as empresas, principalmente as empresas menores, seja um restaurante, seja onde a gente for, sobre as questões da pessoa com deficiência, nesse sentido, de levar informações, porque são empresas que muitas vezes não têm essa informação, então a gente precisa realmente ser essa pessoa e precisamos ainda mais, eu diria, deixar claro para essas empresas o quanto que elas têm a ganhar. Né? Aquilo que você disse no final da sua fala. Quantas empresas, quantas pessoas com deficiência, e eu falo isso a começar em mim, por ser uma pessoa com deficiência não visível, por ser uma pessoa que eu não faço utilização de equipamentos, algumas coisas assim, mas quantos são os lugares onde a gente deixa de ir de fato, porque aquele lugar não nos atende, mas quando você pode chegar a dizer, olha, eu preciso disso, daquilo outro, às vezes uma condição simples, às vezes uma coisa simples, a gente consiga dizer a essas empresas de que ela fazendo essas mudanças, ela com certeza vai voltar a ter pessoas. Porque a pessoa com deficiência, a gente sempre fala isso, nós somos giramos, apesar de não ter os números tão corretos hoje, por questões de censo e outras coisas, mas é para lá de 20%. Então, assim, é um grupo grande, é uma minoria grande, né? Não é uma minoria tão pequena assim que a gente não faça diferença na economia do país, não faça diferença na economia dessas pequenas empresas, né? Então, até acho que é muito importante ações como a gente tem visto, no sentido, e que se multipliquem mesmo essas ações, que a gente tenha ações que fale sobre acessibilidade, fale sobre comportamento inclusivo, que é a acessibilidade atitudinal, que são aqueles comportamentos que eu e você, que todas as pessoas podem ter para ajudar a pessoa com deficiência. Muitas vezes o lugar ainda não é acessível, mas ele pode se tornar, e se tivermos pessoas falando sobre deficiência, falando sobre essas acessibilidades, as coisas de fato ficarão mais fáceis de que aconteçam no dia a dia, né? E que a gente não fique só esperando, eu sempre falo isso, é muito importante ter pessoas como você que falem sobre leis, que falem sobre direitos de uma forma jurídica, vendo quais são esses direitos, que eles precisam ser de fato cumpridos. E aí eu acho que quando a gente fala principalmente da área pública, a gente precisa denunciar mesmo, a gente precisa se envolver mesmo, não só em denúncia, mas eu tenho uma outra visão também de que eu acho que as pessoas com deficiência precisam, apesar das dificuldades de acessibilidade, elas precisam se envolver em outros pontos, como a política, como outras coisas, para que estejam fazendo parte, por exemplo, a gente vê, infelizmente, em quantos secretarias de pessoas com deficiência, para atender a pessoa com deficiência, departamentos inteiros que não tem uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, a gente sabe que nada sobre nós sem nós. Nós precisamos ser ouvidos e precisamos nos fazer presentes também. Mas acho que é muito importante também que a gente comece pelo nosso mundo, pelo nosso pedacinho de mundo, levando informação para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, né? Não só dos direitos legais ou daquilo que a gente precisa denunciar mesmo, mas também do que cada um de nós, como cidadão, pode fazer. E eu só queria assim, abrir uma observação aqui, que eu falei assim, para chegar, fazer uma cartinha, conversar com o povo, mas assim, isso é um primeiro momento. É claro que se estiver acontecendo algo que a pessoa não quer entrar no acordo e ela tem que fazer aquilo, e aí Claro. você vê que é um crime, delegacia. Se Exato. você vê que está descumprindo a lei, informa o Ministério Público. Mas eu estou Perfeito. falando assim, em nível de conscientização, porque muitas Perfeito. vezes a pessoa não tem essa consciência, tem É. até vontade de fazer, e não tem, no meu modo de ver, não tem por que você buscar medidas tão mais Sim. severas se a pessoa ela só não tinha aquela consciência. É mais fácil você chegar a conversar
e aí a pessoa já se enquadrar, já fazer aquilo que é necessário. Mas se a pessoa Concordo. insistir, não vou fazer, não estou nem aí, pronto, aí sim, vamos tomar as medidas que a lei impõe e vamos ver as medidas cabíveis, vamos fazer as denúncias cabíveis Claro. para poder resolver o problema. Perfeito. Super concordo. Mas concordo também que a gente precisa, antes de chegar nos meios legais e outras coisas, acho que a gente ganha muito, né, em tempo principalmente, se a gente consegue informar e responder essas pessoas, né? Eu vou ler algumas. Eu estou vendo que está pipocando vários comentários aqui. Vou ler alguns comentários que eu acho que com certeza estão muito dentro daquilo que a gente está conversando, né? O André fala: nossos governantes não respeitam e não cumprem as leis. SH miopatia inflamatória. Eu faço parte de um grupo de natação adaptada e comecei a observar que muitas mães não sabem os seus direitos. Por isso, resolvi fazer o curso de serviço social e já estou indo para o segundo semestre. Parabéns. É isso mesmo, né? Acho que a gente precisa realmente fazer a nossa parte, né? Aprender e compartilhar a informação cada dia mais. O Clemerson fala: boa noite. No meu município ainda está muito atrasado sobre as leis da pessoa com deficiência. Falando dos municípios, como que a gente pode informar? Eu não sei se a gente tem essa informação fácil, mas como que a gente pode ter essa informação levando para os municípios, principalmente quando a gente fala sobre a falta de atitude, porque assim, quem faz a lei municipal não sabe muitas vezes sobre leis para pessoa com deficiência, né? E aí eu sempre recebo essa pergunta, não sei se a gente consegue já responder aqui, senão também a gente responde em outro momento, mas o caminho mais fácil, qual seria o caminho mais fácil quando a gente tem que falar com a galera das prefeituras, das câmaras municipais? É uma dificuldade, não é? Para a criação de lei, tem que. Assim, é até mais fácil criar leis municipais, porque o acesso a vereadores é muito mais fácil que a deputados. Então, se for uma lei no âmbito do município, tem que procurar os vereadores, apresentar um projeto de lei, aí eles levam a votação e aí conseguem fazer aquilo virar uma lei. E uma coisa que eu sempre bato, uma tecla que eu sempre bato, é as pessoas com deficiência elas têm que ser mais unidas. De um momento para cá, está tendo uma certa desunião. Então, assim, essa lei aqui é em razão das pessoas que têm autismo, essa daqui é em razão das pessoas que têm visão monocular. E eu entendo, no meu modo de ver, que a luta deveria ser para as pessoas com deficiência. Vamos fazer uma lei, essa lei aqui, para beneficiar todas as pessoas com deficiência. Por quê? É um grupo que é minoria. E se você briga a minoria da minoria, já fica menos pessoas para brigar. Então, quanto mais divisões tivermos dentro desse grupo, pior é para a causa como um todo. Então, se as pessoas com deficiência elas lutam pela causa pessoa com deficiência, o grupo todo, eu vejo que essa luta fica mais fácil, porque nós vamos ter mais pessoas lutando pela causa. Então, o primeiro ponto é isso, é brigar por leis que vão proteger todas as pessoas com deficiência. E no âmbito dos municípios, vai ser sempre mais fácil, porque o acesso a vereador é muito mais fácil que a deputado. Só que cada município tem que fazer a sua lei. Então, você tem que brigar no seu município, outro tem que brigar no município dele. Porém, eu vejo que se você consegue resolver esse problema no seu município e o pessoal do município vizinho vê que ali a coisa melhorou, eles vão brigar também no município deles até que ganhem força para isso chegar nos deputados estaduais, até que ganhe força para chegar nos deputados federais, porque muitas vezes não há vontade legislativa de fazer essas leis, e quando nós temos uma proximidade, nós conseguimos o contato com o legislador, fica muito mais fácil. Então, existem muitas leis que podem ser feitas para beneficiar as pessoas com deficiência, para conseguir buscar essa condição de igualdade, e o caminho é esse. Perfeito. Você tocou num ponto importantíssimo: união. Eu acho que falta, de fato. Eu recebo muitas perguntas todos os dias no sentido de qual deficiência você luta.
E eu sempre falo todas, principalmente aquelas que eu não conheço, né? E aí eu dou como exemplo, a gente está começando uma luta que já vem de algum tempo, que tinha acontecido primeiro em aeroportos internacionais e agora está vindo para o Brasil. E a gente tem tido uma luta muito grande. Inclusive, essa semana eu coloquei um post aqui no Team Club falando sobre, com a participação de uma outra página, da LAC, falando, LAC Lobato, aliás, falando um pouquinho sobre o colar de girassol. E muita gente veio me dizer isso, mas o colar de girassol não é só para as pessoas com TEA ou para as pessoas com autismo. E eu vi que a maioria esmagadora achava isso, né? E o colar de girassol, gente, na verdade ele serve para pessoas com deficiências raras. Ele não é um colar que por si só ele vai te dar algum direito, como uma carteira, como um comprovante, algo assim. A gente continua precisando dos comprovantes, mas eu vejo, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa com uma deficiência rara, não visível. Eu tenho uma deficiência que eu não uso nenhum equipamento, a não ser um banquinho de abrir e fechar, porque eu vou perdendo ar e eu preciso, às vezes, sentar. E eu vejo como o colar, né? Eu tô até com ele aqui, eu tô sempre usando o meu colar. É um colarzinho simples, ó, que ele vem aqui, um colar que chama, chama a atenção das pessoas. Aí ele tem um símbolo aqui, que é o símbolo internacional da deficiência, que eu acho que esse aqui tem que ser o símbolo da pessoa com deficiência, para que a gente não fique só com o estigma da cadeira de roda, né? E aí eu tenho um QR Code aqui que as pessoas podem ver todos os meus documentos relacionados à minha deficiência. Isso faz uma diferença absurda, né? E aí muitas pessoas falam: ah, eu também posso, eu também posso, eu também posso. E muita gente que de fato pode contar com isso, só que estava fora da causa, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa se unir cada vez mais. As pessoas principalmente o grupo, hoje o autismo principalmente, tem conseguido muitas coisas, tem conseguido desenvolver e conseguir muitos direitos porque estão lutando juntos. E nós, pessoas com deficiência, precisamos dessa união. Então, eu convido qualquer pessoa que estiver aqui, eu quero falar da causa, fale de todas. Vamos falar de todas as deficiências, porque quanto mais unidos nós estivermos, nós vamos conseguir mais. E esse colar de girassol está virando lei em muitos municípios. E é uma coisa simples, é você pegar uma lei do município vizinho, chegar no seu município, no vereador e falar: isso aqui pode virar lei? Vai virar lei. Daqui a pouco as pessoas vão ser informadas. Nada melhor do que uma lei para muitas vezes informar sobre os direitos das pessoas com deficiência e a gente conseguir, com certeza, ir mais longe, né? Então, acho que isso é fundamental. Eu Sim, tô... Pode falar. e tem um ponto importante que eu gostaria de aproveitar para esclarecer, porque às vezes as pessoas perguntam, a minha deficiência é visível, mas que, no caso, assim, uma pessoa amputada. Só que quando eu estou com a calça, as pessoas não veem. Então, assim, qualquer pessoa com deficiência pode utilizar esse colar de girassol. Até mesmo você, que a pessoa está vendo a sua deficiência, se você quiser, você pode usar. Porque esse colar é para indicar que a pessoa tem deficiência. Então, não precisa ser uma deficiência, uma doença específica, uma deficiência específica. Se você fala assim, é porque eu vou passar ali dentro do carro, eu só quero que a pessoa veja que para eu entrar com o carro naquele lugar eu tenho direito. Não tem problema você utilizar. Qualquer pessoa com deficiência pode utilizar esse colar. Perfeito. É exatamente isso. Não tem problema, ele tem muito mais uma função de indicação. Algumas pessoas já até falaram: e se alguém fizer essa lei, se apostar, fazer. Gente, o importante é que as coisas sejam enviadas, que as informações cheguem aonde elas precisam chegar. Então, assim, a gente não precisa ter essa diferenciação de quem fez, quem não fez. A gente precisa. E eu falo até, tomo até a liberdade de falar algo que acho que é muito importante. A gente não pode entrar no meio de polarização nenhuma. Porque nós, como pessoas com deficiência, precisamos de todos os meios possíveis para que aquilo que é nosso direito seja cumprido. Então, assim, não dá para ficar esperando coisas que a gente vê que hoje embarreram, né? Para falar aí de barreiras, que ficam embarreirando todos os nossos direitos. Então, assim, acho que a gente precisa realmente estar a cada dia lutando, se unindo e indo forte para que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam. Aliás, falando em coisas que não acontecem,
Eu tenho alguns comentários aqui, Priscila, falando. Já falei várias vezes com a prefeitura e vejo que nada acontece, né? Outro falando, muitos advogados não querem pegar causas de falta de acessibilidade, porque a gente vê muita demora da nossa justiça. Então, muita cobrança, alguém falando, eu denunciei para o Ministério Público sobre a questão dos elevadores de ônibus, dos pontos de ônibus, tantas coisas que eu já não sei mais o que fazer, né? Muita gente falando aqui que chega uma hora que a gente não sabe mais como fazer, porque acho que esse é o grande problema, né, doutora? De a gente realmente ver que as leis existem, estão aí, mas elas não são colocadas em prática. Sim, infelizmente nós temos esse problema. Às vezes uma denúncia leva muito tempo. Nós hoje, por exemplo, o INSS, a fila de espera está de mais de um ano. Às vezes você faz uma denúncia, a denúncia fica ali do Ministério Público, não vai para frente nem para trás, ninguém te dá um posicionamento. Porém, mesmo assim, nós temos que insistir. Enche de denúncia, faz uma denúncia nova a cada semana, já que aquela não está sendo cumprida, porque o que nós não podemos fazer é se conformar. Falar, ó, já enviei uma denúncia, ninguém fez nada, o que eu vou fazer? Me contentar com isso. Não, nós temos que continuar essa luta para que os direitos continuem evoluindo, porque senão a gente pode voltar para aquele tempo lá de 30 anos, que as pessoas com deficiência eram jogadas para os lugares mais distantes. Então, eu sei que na prática nem não ocorre como a lei manda, eu sei que é difícil, mas nós temos que insistir. Eu sempre digo isso, a gente não pode simplesmente por achar que as coisas não acontecem, deixar de cobrar que elas aconteçam. Porque aí nós temos cobrando, e sendo difícil de acontecer, a gente tem uma chance pequena dela acontecer. Não cobrando, a gente não tem chance nenhuma de que ela aconteça. Né? Então, acho que a gente precisa, de fato, eu sempre digo, como a doutora falou muito bem, acho que foi exatamente um ponto muito importante. Vamos começar pela conscientização, vamos começar pelo mundo, aonde está mais perto da gente, de onde dá a nossa, a nossa, o nosso meio, né, de ação, onde as pessoas estão em volta da gente, a farmácia, a padaria na esquina, é o meu vizinho, são essas pessoas que podem receber informação e podem fazer algo de fato importante para a causa da pessoa com deficiência. E daí, se for necessário, a gente vai seguir em frente e entrando com tudo que for necessário. Se você precisar entrar com uma causa, com uma ação, você precisa de fato ir atrás. Mas sempre não esquecer que o primeiro passo para todo direito é conhecê-lo. Muitas vezes a gente não sabe como que tem o direito, não sabe como se colocar dentro desse direito, né? A gente não sabe o que fazer para realmente ter esse direito e muitas vezes a gente acaba, aí sim, não conseguindo nada, não indo atrás e não tendo essa garantia desses direitos, né? Sim, exatamente. Temos que continuar nessa luta para que nós não venhamos a regredir e cada vez mais buscando evoluir esses direitos. Porque tem outro ponto também, hoje, com a internet, as pessoas estão sabendo de coisas que elas não sabiam. A luta está sendo mais intensa devido à internet e essa voz que todas as pessoas estão ganhando, isso em todas as áreas. E com isso as coisas vão ficando mais fáceis, a luta vai ficando mais fácil. Antes eram pessoas isoladas, agora você está aqui num estado, tu está sabendo o outro que está no outro estado lutando pela mesma causa que você e vocês passam a lutar juntos. Então, assim, nós estamos vivendo um momento novo, é uma coisa que nós até então não sabíamos, e eu acredito que com isso tudo vai ganhar força, não vai ser do dia para a noite, não vai ser no estalar de dedos, mas eu acredito que tudo vai ser mais fácil a partir de agora. Perfeito, eu também acho isso. Eu acho que é um momento, eu sempre falo, é um momento onde nós precisamos de fato aproveitar, porque as informações estão vindo cada vez mais. Ontem eu como além de trabalhar com a área da pessoa com deficiência, eu também trabalho com marketing. A gente está perto muitas vezes de muita tecnologia
E achei muito interessante que eu pesquisei a minha deficiência ontem com o ChatGPT. E ele trouxe uma resposta extremamente completa. Então eu falei, gente, a gente não parece, mas nós estamos num momento, numa era da informação, onde a gente precisa, de fato, fazer uso de tudo isso, ou seja, diretamente ou indiretamente, mas a gente precisa, de fato, continuar cobrando os nossos direitos, continuar informando, continuar levando para as pessoas e contando a nossa história. Eu sempre falo isso, pessoa com deficiência, por favor, não se cale, contem as suas dificuldades, contem o que acontece, por que que você precisa daquela dificuldade, né? Acho que a gente tem, as pessoas merecem também o benefício do desconhecimento, até que elas conheçam, né? Então acho que a gente precisa levar a informação, contar para as pessoas que realmente está sendo difícil, que realmente isso traz uma barreira para a nossa vida, que realmente a gente precisa de alguma mudança, né? Para que a gente consiga, pouco a pouco, para que a gente consiga ter, levar essa conscientização e fazer com que as pessoas entendam que elas também têm parte nisso, ainda que seja só um pouquinho, né? Sim. E eu vou te pedir já desculpa de antemão. Eu vou ter que encerrar a live que o Perfeito. bebê acordou. Eu tô com um bebezinho de 4 meses e Oh, meu ele já me Deus. chamaram aqui que ele tá acordou e ele tá Tranquilo. chorando. Perfeito. Aí eu vou ter que encerrar, mas eu agradeço demais o convite e espero que mais para frente nós venhamos a fazer uma nova live para falar mais sobre esses direitos que as pessoas com deficiência possuem. Perfeito. Gente, eu só quero antes, primeiro, agradecer a doutora por ter vindo, que prontamente aceitou o nosso convite. O tempo é curto, mas acho que é importantíssimo, né, para que a gente possa ter falado. Acho que deu para a gente conseguiu conversar, falar de muita coisa boa. Eu indico, agradeço primeiro por você ter vindo, agradeço por esse tempo, e eu indico para as pessoas que sigam o perfil, né, da doutora, que é o @leisparapcd. Lá vocês vão ter muita informação no perfil e também vocês vão ter acesso ao livro. Podem entrar em contato com a doutora e ter acesso ao livro que ela está em vendas, esse livro que é um livro completíssimo, com todas as informações sobre muitos direitos. E para encerrar, queria que você deixasse aí suas últimas palavras sobre falando do direito da pessoa com deficiência. Enfim, fale o que você quiser, fique à vontade e desde antemão, muito obrigado. É uma frase que eu gosto sempre de finalizar é a seguinte: é a lei que concedeu os direitos às pessoas com deficiência. Então, somente a lei pode retirar esses direitos. Não deixe que nenhuma pessoa, empresa, órgão, instituição retire um direito que foi a lei que te deu. E essa é uma frase muito importante porque às vezes as pessoas elas acham assim, fulano falou para não utilizar esse direito, a empresa não quer me conceder esse direito, mas a lei que te deu o direito, então somente a lei pode retirar. Se estão restringindo esse direito ou impedindo, isso pode ser um crime, corre atrás desse direito e luta por ele. Excelente. Muito obrigado. Excelente, excelente. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Vai ficar gravada a live. Quem quiser voltar, ver mais alguma coisa, vai ficar gravado aqui, tá? Sigam também o Team Club, que a gente mais para frente vai estar tendo semanalmente aí outras lives trazendo pessoas com mais informação. Daqui a pouco a gente vai marcar outro dia com a doutora para falar de outros temas específicos e com certeza a gente continua trabalhando na causa da pessoa com deficiência cada dia mais, para que a gente possa dizer e saiam dizendo também, vem comigo que eu te incluo. Obrigado a todos. Obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Até.